Oi, Marli. Tudo bom? Tudo bem, Roberto. Então, e tá hoje, bom. hein? O que a gente vai fazer aqui? Qual é o tema ali? Hoje a gente vai falar de um assunto importante, férias, né? Vamos... Acho que é o assunto mais comentado, viu? Como fazer isso em PGD. Então, exatamente, né? Principalmente nessa época aqui de julho. Férias é um assunto muito importante. Bom, o primeiro ponto, Marli, que a gente tem que lembrar é que a gente fez um outro vídeo, que é o vídeo 6. Isso. Em que a gente não tinha essas atividades de ocorrência, né? Então, a gente fez um vídeo explicando, com esse slide, em que a gente mostrava 3 situações diferentes, né? A primeira situação, a gente tinha um período de férias, que não era, ficava uma lacuna, não era feito o plano de trabalho para essa situação. Era feito o plano de trabalho só para a segunda parte do mês, que é o período do dia 16 até o dia 31, por exemplo. Tá? Então, esse plano, ele tinha aqui 15 dias com as atividades, e a primeira quinzena, ela ficava em branco, ficava uma lacuna. Isso. Tá? Depois a gente fez uma situação 2, que era o inverso. A pessoa trabalhava na primeira quinzena, fazia o seu plano de trabalho, acabava no dia 15, e a partir do dia 16, que era quando iniciava as férias, ficava sem plano de trabalho, tá? Nessa segunda quinzena. E aí a gente viu uma situação 3, que era para as pessoas que tiravam férias, por exemplo, no meio do mês, né? Num período intermediário. Então ela tinha um plano de trabalho para o começo do mês, uma lacuna e um segundo plano de trabalho para o final do mês. Isso. Tá? Então essa era a situação que a gente tinha no vídeo 6 que a gente retratou. Agora a gente tem as atividades de ocorrência, né? Que essas atividades elas mudam um pouco a nossa possibilidade. A gente pode fazer daquela forma anterior? Pode. Mas o governo recomenda que a gente opte por essa segunda forma que a gente vai ver agora. Tá bom? Perfeito. Bom, o que a gente faz aqui? Aqui a gente tem um plano de trabalho único, que vai do começo até o final. Só que a gente dividiu aqui, só para efeito de explicação, em 3 partes. Então tem um período de trabalho que vai do dia 1º até o dia 10, onde eu vou lançar todas as atividades. Depois eu continuo no mesmo plano de trabalho e eu lanço o código GA14 referente a férias do dia 11 até o dia 20, por exemplo. E depois eu lanço no mesmo plano ainda o período de trabalho final, que vai do dia 21 ao dia 30. Então eu vou ter atividades no período de trabalho do início e atividades no período de trabalho final. E as atividades do GA14, de acordo com minha jornada de trabalho, né, que são de 8 horas, que é de 8 horas, nesse período intermediário do dia 11 até o dia 20. Então é um plano só para fazer, fica mais simples do que fazer 2 planos separados e deixar uma lacuna. Tá? Essa é a recomendação que a gente tem do governo. Tá bom? Entendi, Roberto, mas olha, gostei. Então hoje nós temos a GA14, que já está disponível em todos os PGDs de todos os setores que fizeram a adesão, e a GA14 ela não deixa de ser uma atividade, como outra qualquer, né? Que nós tenhamos aqui dentro do PGD. Mas olha o alerta ali de baixo, a atividade de alocação diária não devem ser incluídas nos planos em meses de férias, né? Então, explica um pouco o que é essa atividade de alocação diária, por que não colocar ela nos meses de férias? Então, o que é alocação diária aqui, o alerta que a gente quer colocar para o pessoal? A atividade de alocação diária é aquela atividade em que você define, quando você está montando o seu plano, quais são as atividades que vão se repetir diariamente. Então, o sistema, ele pega aquela atividade com aquela carga horária que você definiu e ele replica para todos os dias úteis do mês, tá? Só que o que vai acontecer? Ele vai jogar também, o sistema ele não tem essa inteligência, digamos, ele vai jogar também no período de férias. Porque férias é uma atividade. Porque férias é uma atividade. Um exemplo de alocação diária seria, tem uma atividade aqui dentro do PGD que chama leitura de diário oficial. Certo. E ela é uma atividade com duração de 1 hora. Então essa alocação diária, você está me dizendo que se eu lanço essa atividade de leitura de diário oficial 1 hora, ele já executa sozinho 1 hora por dia. Exatamente. Isso. À medida que o mês vai andando, vai avançando, ele já vai considerando que foi executada. E aí ele vai impactar nas suas férias. Porque as suas férias, para cada dia de férias, você tem 8 horas que você não trabalhou, mas ele vai jogar 1 hora de
atividade. Então você vai ficar com 8 horas de férias para aquele dia e mais 1 hora de alocação diária. Então não funciona. Então a nossa sugestão é a seguinte: no mês em que você vai sair de férias, não coloque atividades de alocação diária para não dar esse problema. Se você quiser, porque você fala, mas eu não quero ter que ficar lançando a execução das atividades, então opte por essa indicação anterior. Aí você coloca a atividade e faça um plano para o final, ou para o começo, ou 2 planos para o começo e para o final, que aí não vai ter esse tipo de problema, tá? Porque ele, na verdade, ele vai ter uma lacuna no período de férias. Agora, se você optar por esse por essa segunda maneira de fazer o seu plano de trabalho, lembre-se que a alocação diária vai dar problema, tá? E aí vai estourar o seu plano, você não vai conseguir excluir depois, então essa é a nossa recomendação, tá? Não opte por esse caminho. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Vamos mostrar então dentro do PGD para ficar mais claro então agora pro pessoal, né? Então aqui você já tem um plano de trabalho seu aberto, isso? Vai mostrar como lança um período de férias. Exatamente. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu plano para o mês que vem, de agosto, ele está em branco, eu só criei, mas ainda não cadastrei nenhuma atividade, tá? Então eu vou começar, ele do dia... Eu optei pela segunda forma de fazer, eu vou fazer um plano para o mês todo, tá? Então eu vou, do dia 1º de agosto até o dia 31, eu vou começar cadastrando as atividades, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher lá a atividade que está lá no final, no grupo GA14, férias... GA14-13. Né? GA14-0... Opa! Ele está atualizando, vamos esperar um pouquinho. Isso. Aqui em férias, né, Roberto, também é a mesma explicação que nós tenhamos feito já para os outros vídeos, né? Então existem 3 códigos de férias, mas eles são para quem tem jornada 20 horas, quem tem jornada 30 horas, quem tem jornada 40 horas, certo? Sim. Mesma regra, né? Que nós já... A gente não vai lançar férias, tem gente que pode se confundir e falar assim, bom, eu vou lançar para cada dia 2 vezes o período de férias de 4 horas. Não, se você trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais, você vai ter que fazer o lançamento de um dia, para cada dia de férias, né? Sem que aconteça essa situação, tá? Perfeito, acho que eu consigo atualizar Voltou, agora. Voltou, né? Isso. Então vamos aqui lá, nós atividade vamos procurar a GA14-013, né? Porque a sua jornada é de 40 horas semanais, né? Exato. Então eu escolhi aqui a atividade GA14-13. Aqui no local de execução, o que a gente vai escolher? Eu posso escolher remoto ou presencial? Remoto, né? Eu estou de férias, ele não deveria nem... Lançamento. Perfeito. Não tem férias presencial, né? Não tem férias presencial, né? Tá bom. Então, aqui, olha, esse campo é bem interessante, né? A quantidade de repetições. Quantos dias você vai tirar de férias? Isso. Eu vou tirar... Vamos colocar 2 dias nesse exemplo. 2 dias, perfeito. Tá? Você vai tirar 2 dias de férias em agosto. Se você tirasse 5, poderia colocar 5. Sim. E assim e aí o sistema já vai automaticamente multiplicando por 8, de acordo com o número de dias. Nós já percebemos aqui que o previsto era 8 por dia, então eu escolhi 2 repetições e ele já contabilizou 16. Isso, tá? perfeito. Aqui na descrição, não é obrigatório, mas a gente pode escrever quais são as datas dessas férias. Dias 18 e 19 de agosto. Né? Só como um exemplo, tá? Aí podemos salvar. Vamos salvar. Essa nova atividade que eu cadastrei, ela vai para sua aprovação, para minha chefia, tá? E aí já aparece ali o lançamento dessa primeira atividade. As demais atividades que eu vou fazer, eu vou continuar cadastrando nos outros dias, né? Mas essa já está feita. Tá? Ela é uma atividade, né? Ela é uma atividade. Aqui. E ela, inclusive, pode ser lançada a execução dela, né? Assim como qualquer outra atividade. Sim, eu vou ter que lançar essa execução depois. Eu não consigo lançar antes, porque o sistema só deixa eu lançar uma atividade como executada se ela for retroativa, né? Ele tem essa trava. Então eu não consigo dizer que eu já gozei das férias se ela vai acontecer só lá em agosto, né? Então eu não consigo fazer isso, tá? Perfeito. A gente tem um outro plano aí, Marli, também,
do mês de julho, que eu acho que dá para a gente mostrar também como que ela vai aparecer. Né? A gente tem aqui, ó, o meu plano de julho, por exemplo, né? É um plano só para o mês todo, com diversas atividades que foram feitas e estão sendo executadas aos poucos. E no final, a gente tem aqui 5 dias de férias, né? Então aparece aqui nessa linha, na de baixo, se você puder selecionar as 4 linhas, Perfeito. por favor. Aqui, ó. Ó, 3, 4. Ficou 4 aqui, tem uma que ficou Exatamente. lá em cima, que você lançou primeiro. Né? Eu lancei 5 dias, mas ele lançou individualmente. não mostra na sequência, tá? Nós localizamos que Se tinha você mais colocar um. Ctrl F, ele vai... Pode localizar. Férias. Ó, ficou separado aí, não sei porquê, tá bom? Mas enfim, então eu tenho um dia de férias aqui de 8 horas e mais 4 lá embaixo, tá? É claro, se eu for mexer nas minhas férias em cima da hora, né, durante o mês, é importante lembrar que a gente vai ter que excluir atividades. Então, naqueles 5 dias que eu vou estar em férias, é claro que eu tenho que excluir 40 horas de atividades que eu tinha anteriormente planejado. Tá? Então, isso tem que ser feito e a chefia também tem que concordar. Por isso que o ideal, né, Roberto, é você já fazer isso na programação. Sim, né, como no planejamento antes de começar o mês. Então, se em agosto você já sabe que vai tirar aqueles 2 dias de férias, já coloca isso como uma atividade, já é dentro da lista das atividades da programação do plano e o plano todo já vai para o aceite. Isso, exatamente. Mais fácil. Se você teve que passar por uma alteração do período de férias, uma antecipação, né, uma mudança dessas datas, aí você vai fazer como cadastramento de atividade normal. Cadastra e exclui, né? Isso, sempre com essa contrapartida. E lembrando que se a pessoa optar por esse modo de fazer um plano direto para o mês todo e colocar essa atividade GA14.013 de férias, ou 12 ou 11, de acordo com a jornada de trabalho de cada pessoa, eu não devo colocar atividades de alocação diária para não ter problema no meu plano. Perfeito. Tá bom? Isso é muito importante se lembrar. Tá bom? Perfeito. Roberto, eu acho que ficou fácil agora para o pessoal entender. Vamos ver como que o pessoal vai fazer o lançamento de férias. Os chefes vão fazendo os aceites, né? Também, exatamente. É simples. Eu acho que é simples. Ele é uma atividade como qualquer outra atividade de trabalho, inclusive, só que ele tem a nomenclatura de férias e fica registrado hoje no plano de trabalho. Exatamente. Então ele deixa mais informações no nosso plano, no plano do servidor, né? Mas tem que ter esse cuidado para fazer o lançamento direitinho. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Obrigado, Marli. Obrigado a você, até o próximo. Roberto. Até o próximo. Tchau, tchau.